Olá, sou o professor Pedro e hoje falaremos sobre patologias psíquicas. Seria a segunda parte de bipolaridade. Primeira disciplina você viu bipolaridade, que fala sobre a bipolaridade, as classes de bipolaridade, 1, 2, ciclotímica, e vimos borderline na primeira parte. E patologias psíquicas é como se fosse bipolaridade 2, ou seja, continua, o tema é transtornos, continuamos falando sobre transtornos, porém, nós vamos agora falar de Huntington, síndrome de Tourette, nós vamos Alzheimer, Parkinson, nós vamos falar de outras patologias, continuando nessa linha de transtornos, ok? Então, o primeiro que nós vamos falar é Huntington. O que é coreia de Huntington? E antes de falarmos da doença em específico, vamos falar de coreia. Coreia significa movimentos involuntários. Quando, mesmo sem querer, o indivíduo começa a fazer movimentos involuntários, alheios à sua vontade, isso é chamado coreia. Não há somente a coreia de Huntington, né? O próprio Parkinson, ele traz também uma coreia, alguns movimentos involuntários. Então, toda doença, toda patologia que traz no seu escopo movimentos involuntários, alheios à vontade do paciente, é chamada também coreia. É uma doença neurodegenerativa que é hereditária e fatal. Esta degeneração tem o nome de Huntington em homenagem ao médico George Huntington, que foi o primeiro a descrever objetivamente a doença. Quais os sintomas? Esta doença tem vários sintomas, podendo dividir-se estes em 3 categorias: os sintomas emocionais, os cognitivos e os motores. Nós vamos falar sobre eles. Sintomas emocionais. Aí temos depressão, a irritabilidade, a ansiedade, a apatia e mudanças comportamentais. O Huntington, ele afeta exatamente, ele começa a sua progressão do interior do seu cérebro, centro do seu cérebro. E o que temos ali? Nós temos o sistema límbico, que é responsável por nossas emoções, e as emoções influenciam comportamentos, é responsável pela geração de memórias, pois ali está o hipocampo, que é quem registra memórias, é responsável por controles motores, ali nós temos a substância negra, que também influencia no Parkinson, e outras áreas que vão fazer um controle fino dos movimentos voluntários, mas também o controle de movimentos involuntários através da produção do ácido GABA e outros que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, por isso você está vendo aqui os sintomas emocionais, porque afeta todo o sistema límbico. Então, pode surgir depressão, irritabilidade, a ansiedade, a apatia, que é aquele desânimo, aquela prostração. E essas mudanças comportamentais, muitas vezes bruscas. Tudo isso é o quê? Uma deterioração do sistema límbico responsável por essas questões. E os sintomas cognitivos, que é referentes ao quê? Aprendizado. Tudo que aprendemos, nosso raciocínio, como registramos memória, eu falei que o hipocampo está lá, também no sistema límbico, no centro do cérebro. E nossa cognição, ela se traduz na leitura de memórias, na inserção de novas memórias, no raciocínio entre elas. E aí eu preciso do sistema límbico e preciso desse personagem
hipocampo. Então, dificuldade na organização de assuntos, porque eu tenho que fazer leituras de memórias. Dificuldade em lidar com situações novas, perda de memória, envelhecimento mental precoce, perda de concentração, dificuldades na realização de tarefas. E, por fim, sintomas motores, aquilo que é relacionado a movimentos, inquietação, uma pessoa que não consegue ficar parada há muito tempo, contrações musculares, que nós chamamos de distonia, lentificação dos movimentos, bradicinésia, movimentos involuntários, que é a coreia, desequilíbrio, chamado ataxia, e descoordenação. Esse desequilíbrio e descoordenação é porque o Huntington ataca também o cerebelo. O cerebelo fica aqui na nossa nuca e é um depósito memorial de todos os movimentos esqueléticos que você fez desde o seu nascimento. Posição de engatinhar, quando você conseguiu se equilibrar de pé, como você conseguiu dar os primeiros passos, andar de bicicleta, tudo que é relativo a posições esqueléticas e a equilíbrio está ligado ao cerebelo. E o cerebelo é também atacado pela huntingtina mutante, que nós vamos falar lá na frente, que é o que originou a doença de Huntington. Ok? Então, e movimentos involuntários, ou às vezes uma lentificação. A pessoa tenta fazer um movimento e não consegue fazê-lo com a precisão nem com a velocidade que gostaria. Ainda sobre a parte motora, alterações da escrita, dificuldades de fala, porque também requer movimento, problemas da deglutição, no momento de engolir o bolo alimentar. Então, é necessário um movimento de deglutição. Esse movimento, com o passar do tempo, com o agravamento do Huntington, ficará prejudicado. Excesso de movimentos em situações de esforço, estresse e agitação. E muito poucos movimentos durante descanso e sono. O único momento em que o portador de Huntington não é perceptível a sua patologia é o momento em que ele está dormindo. Então ali ele de fato fica em repouso. Não há a coreia, os movimentos involuntários, ok? Então nesse momento realmente ele fica em repouso. Estando acordado, esses movimentos sempre estão presentes. Progressão da doença. Ela pode se dividir em 3 etapas. Nós temos a etapa inicial, com leves alterações de humor e comportamento, já está agindo no sistema límbico, na área emocional. Pequenos indícios de descoordenação, já começou a atacar o cerebelo. Depressão e irritabilidade, também ligado à área emocional. Então, essa é a etapa inicial. Na etapa intermediária, a fala e a deglutição são afetadas. Então, começa a agir muito na parte motora. E aí, a questão da fala, eu tenho que fazer a articulação da fala. Então, esse movimento começa a ser prejudicado. As palavras não são bem coordenadas e já são de difícil interpretação. Na hora da alimentação, a mesma coisa. A deglutição começa a ter dificuldades. É nessa etapa que a pessoa começa a emagrecer pela dificuldade de se alimentar, e na etapa seguinte até tem que ser alimentação via sonda, porque ele não vai conseguir mais fazer essa deglutição. Falhas a nível cognitivo, sendo difícil a realização de tarefas de forma independente. Nessa etapa já é necessário um acompanhante, ou da família, ou contratado. Na etapa intermediária, a coreia torna-se mais pronunciada, ou seja, movimentos involuntários, enquanto que a fala e a deglutição são afetadas. Denotam-se também
falhas a nível cognitivo, maneira de pensar, raciocinar, evocação de memória, sendo difícil a realização de tarefas de forma independente. É aconselhável a consulta a terapeutas que possam ajudar a lidar e atenuar os sintomas. Então, mesmo a coreia de Huntington sendo uma patologia exclusivamente para a área médica, psiquiatra, o neuro, que vão poder acompanhar bem esse paciente. Mas, nas faixas inicial e intermediária, o terapeuta tem grande valor no processo terapêutico aí. Por quê? Enquanto o médico está, através de medicamentos, atenuando os sintomas e tentando retardar o progresso da patologia do Huntington, o terapeuta da área emocional comportamental vai auxiliar no processo cognitivo, na estabilização emocional e comportamental, fazendo com que esse paciente entenda o seu quadro e que a família está sofrendo como ele e está fazendo tudo para lhe dar o bem-estar, porque geralmente o portador de Huntington começa a ser agressivo, começa a maltratar as pessoas que o estão ajudando. Então, um profissional nesta área vai contribuir muito, ok? Na etapa avançada, aí nós temos a coreia grave. Os movimentos se tornam mais intensos, bem descoordenados. O paciente começa a apresentar uma rigidez muscular, engasgos, e isso vai resultar perda de peso. Ele já não vai conseguir se alimentar normalmente. É obrigatório o uso da sonda nessa fase. Ele continua com a consciência do que se passa à sua volta. Ele não consegue falar, emitir sons inteligíveis. As pessoas não entendem o que ele está falando, mas muitas vezes ele comunica com o olhar. Quando ele consegue algum gesto fora da coreia, ou seja, fora de um movimento involuntário, ele pode dar sinais, indicar o que ele está querendo. Então, a sua consciência, ela permanece mesmo quando ele já está ficando mais tempo na cama, não está falando bem, não está conseguindo se alimentar, ele ainda mantém uma certa consciência do que se passa à sua volta. Engasgamentos ou traumatismos provocados por quedas. Isso por causa da rigidez muscular e por causa da coreia, os movimentos involuntários e o cerebelo que foi afetado é o que nos dá o equilíbrio. E aí nós temos inúmeras quedas, traumas, muitos traumatismos, né? Quebra de ossos. Então, geralmente, nessa etapa avançada, o paciente permanece mais na cama, até mesmo para a sua autopreservação. Por fim, após a etapa avançada, infelizmente, a morte, porque a doença de Huntington ainda não tem cura. Então, o diagnóstico de Huntington é saber que uma vez startado o processo, não tem regresso, não tem cura. Medicamentos que temos buscam atenuar sintomas e segurar um pouco o progresso da doença. Sem esses medicamentos, esse progresso é muito rápido, mas ele vai acontecer com acompanhamento médico, com medicamentos ou não. Você só vai retardar o processo, ok? Quais são as causas da doença de Huntington? A causa é exclusivamente genética. Há uma mutação no gene que codifica a produção de huntingtina, que é localizada no cromossomo 4. Várias repetições do tripleto CAG neste gene
que é esse tripleto CAG? Citosina, adenina e guanina. Eles formam a poliglutamina, que é a junção desses 3 genes. Então, o que acontece? Vai haver uma repetição deste gene, desse tripleto, e isso é chamado Huntingtina mutante. Houve uma mutação, é um erro genético, a pessoa nasce com este problema, com esse erro genético. Em algum momento da sua vida vai ser startado o processo. Que processo é esse? Multiplicação desse gene, da Huntingtina mutante, e essa Huntingtina mutante vai agir destruindo praticamente, deteriorando o próprio cérebro do indivíduo. Então, o excesso de repetições desse tripleto CAG, que é citosina, adenina e guanina, cria a Huntingtina mutante, que vai ser um agente deteriorante do próprio cérebro. Aqui nós temos uma imagem onde foi cortado o cérebro, né, ali ao meio, para que você visse o centro do cérebro. Então, esta região central aqui é onde fica o sistema límbico. Aqui a Huntingtina mutante começa o seu processo deteriorante dos neurônios, ela começa a destruir neurônios aqui. E nós temos aqui substância negra, que é responsável por movimentos, globo pálido, putamen, tudo são regiões de autocontrole de movimentos, movimentos de precisão, movimentos involuntários, movimentos voluntários. E não se esqueça que aqui no centro nós temos o sistema límbico responsável por nossas emoções, que vão ficar comprometidas, responsável pelo registro memorial através do hipocampo, que também vai ser deteriorado. Aqui nós temos 2 imagens. A primeira, uma imagem normal do cérebro, também em tomografia, né? É um corte que nós temos aqui. E a segunda é um cérebro de uma pessoa com a doença de Huntington em nível 3, na etapa 3. Observe que nessa segunda imagem nós temos uma perda de massa encefálica muito grande. Olha a diferença da segunda imagem para a primeira. Mas quando observamos no centro, que seria a área do sistema límbico, nós vemos aqui, ó, uma área oca, o aumento dessa região aqui, onde fica geralmente uma massa branca, há um aumento aqui, uma destruição. Se você observar na primeira imagem, ó, essa massa branca é uma área grande. Aqui restou pouca coisa dela, o que seria o sistema límbico. Esse buraco aqui, essa parte oca vai se aumentando, que é essa destruição dos neurônios dessa área. Então, a doença de Huntington causa neurodegeneração no cérebro do paciente. As perdas do córtex provocam problemas emocionais, cognitivos e psiquiátricos, né? Então, dentro de um padrão normal. Então, você perde essa normalidade. Aqui uma outra imagem que é quando o paciente acaba vindo a óbito. Veja que foi cortada uma fatia do cérebro, um cérebro de alguém que morreu com Huntington, e observe aí essa destruição da massa cinzenta, do que chamamos córtex cerebral, como ele perdeu massa, ele se encolheu. E em contrapartida, no centro, olha, houve esse buraco, que é a destruição provocada pela Huntingtina mutante, destruiu todo o sistema límbico do paciente. Então, o problema está no cromossomo 4, uma alteração, uma mutação no cromossomo 4,
que traz o que nós chamamos de huntingtina mutante. A alteração neste gene pode conduzir a desordens nas células em determinadas áreas cerebrais. Aí vem um dilema: fazer o teste ou não fazer? Existe atualmente um teste genético preditivo que permite saber se um indivíduo virá ou não a ter Huntington. Este pode tornar-se útil no caso de pessoas cujo um dos pais teve a doença. Então, se um dos pais teve a doença e se ela é genética, há uma enorme probabilidade de que um dos filhos venha a desenvolver Huntington. No entanto, tendo em conta que a doença de Huntington é uma doença fatal, com um caráter extremamente degenerativo, fazer o teste pode ser muito doloroso e angustiante. Então, cada um tem que decidir se vale a pena descobrir antecipadamente que pode vir a ter Huntington e ter um fim tão terrível, principalmente observando um dos pais, a evolução da doença de um dos pais e o fim dele. Então, vale a pena você saber que vai terminar daquela forma, que pode vir a desenvolver aquela doença? Muitas vezes a pessoa faz o teste e descobre que tem a huntingtina mutante, que é uma questão de tempo, ele vai desenvolver. Mas ninguém pode dizer quanto tempo. Isso pode levar 10 anos, 15 anos. Imagine 10, 15 anos da sua vida você paralisado esperando o start da doença. E aí você não desenvolve um projeto, você não aproveita a vida como deveria. Por isso é um dilema que é pessoal, cada um deve decidir se faz ou não faz o teste. Se vale a pena ou não descobrir antecipadamente que pode vir a desenvolver esse transtorno, essa patologia. A decisão de fazer o teste é muito delicada e pessoal. Não deve ser tomada de ânimo leve ou sob a influência de agentes externos. Por este motivo, a idade mínima requerida para fazer o teste é normalmente de 18 anos. O Huntington é uma doença familiar. Por quê? Devido à hereditariedade, é genética, passa de pais para filhos. Devido à dependência, o paciente se torna dependente da sua família, necessitará de cuidados da sua família. O estado emocional perturbado, então é difícil pessoas que queiram tomar conta, a menos que seja um profissional que vai receber muito bem. Geralmente, quem se esforça para cuidar do paciente é a própria família, devido a esse estado emocional perturbado. E os sintomas motores quase chocantes, né? Então, esses movimentos involuntários, inclusive no rosto, que traz alguns trejeitos, alguns caracteres de feições que podem chocar muita gente. A família vai se acostumando ali pouco a pouco com aquela situação, com aquela figura, um funcionário, um enfermeiro que você vai contratar para cuidar. Se ele já não tiver tido contato com a doença, ele pode ficar chocado com esses sintomas motores que vão se apresentar no paciente e também a forma, né, bruta de que ele vai tratar aqueles que estiverem com ele. A função da huntingtina, qual é? A produção de huntingtina mutante tem relação com a morte de neurônios em diversas partes do cérebro. Forma glóbulos do cérebro e acumula-se no citoplasma dos neurônios, matando-os. Então, se surgir a huntingtina mutante, ela vai fazer isso. Formar esses glóbulos do cérebro, vai se acumular no citoplasma dos neurônios, que é a parte celular do neurônio, e vai matá-los. Então, influencia controle dos movimentos. Coreia é responsável pela posição das principais partes do corpo antes do movimento. O globo pálido, ela vai atacar o globo pálido e vai
procurar destruí-lo. No caso dos movimentos da coreia, vai destruir putamen e núcleo caudado. Tudo isso está no centro do cérebro e são atacados inicialmente pela Huntingtina. Mas lembrando daquelas imagens, a parte central, a parte do sistema límbico, a mais atacada, chega a ficar ali um buraco. Mas todo o córtex cerebral será atacado pela Huntingtina mutante e ele vai perder massa. Ele vai ficar totalmente atacado, totalmente desfigurado em relação a um córtex cerebral normal. Morte dos neurônios GABAérgicos no corpo estriado. Esses neurônios que recebem o ácido GABA, ele é o quê? Ele faz o controle de movimentos involuntários. Então, se eu tiver diminuição do ácido GABA, que vai ser atacado pela Huntingtina mutante, eu terei mais atividade excitatória no córtex motor, ou seja, putamen, região negra, núcleo caudado, todas aquelas partes responsáveis por movimentos serão prejudicadas sem o ácido GABA. Então, os movimentos involuntários vão aparecer e a perda de equilíbrio também vai aparecer, porque precisam do ácido GABA. E vai haver essa diminuição por causa da Huntingtina mutante. Veja ali na seta, vão surgir então coreia e contrações musculares. Morte de neurônios no globo pálido, que vai provocar descoordenação e desequilíbrio, alteração no cerebelo, que nós já falamos, é o responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. E aí chegamos no hipocampo, que é o responsável pelo registro memorial. Tudo que você vivenciou, que teve registro, foi ele quem fez. Tudo que você aprendeu, tudo que você julga saber, é um registro que o hipocampo fez. Olha onde ele está, bem aqui no centro do seu cérebro. É essa parte aqui, ó, como uma espécie de aro ou argola, né, que aqui está representado em duas cores, né, quase bege aqui e vermelho. Então ele faz todo essa curva aqui, ó. Então isto é o hipocampo. Ele transforma, ele faz registros memoriais e é capaz de transformar uma memória de curto prazo, que você se esqueceria facilmente, em uma memória de longo prazo, que nós chamamos aprendizado. Então, quando você revisita várias vezes uma memória, o hipocampo muda o status desta memória para memória de longo prazo e se torna aprendizado. Ele aumenta a amplitude sináptica e essa memória é de fácil percepção e evocação. Quando a Huntingtina mutante ataca o hipocampo, então nós vamos ter dificuldade de gerar novos registros memoriais, novas memórias, e vamos ter dificuldade de evocar memórias já registradas. Sem falar que as memórias já registradas estão no córtex cerebral, que também está sendo atacado, e elas estão sendo apagadas. O portador de Huntington chega num ponto que ele não vai reconhecer nem filhos, nem irmãos, nem pais, né, as pessoas que ele tinha grande apreço, que ele tinha grande relacionamento. Então, toda a parte memorial dele começa a se apagar, ok? Então, aquilo que pode ser provocado por uma lesão, que é perda de memória, nesse caso, essas lesões internas serão provocadas pela ação deteriorante da Huntingtina mutante, ok? E aí finalizamos, então, essa primeira patologia, o Huntington, doença de Huntington, ok?
uma doença fatal, uma doença deteriorante do cérebro, é genética e o máximo que se pode fazer é tentar retardar o seu progresso e buscar alguma qualidade de vida enquanto se pode, mas ela vai passar pela etapa inicial, intermediária e a etapa final, avançada, onde essa pessoa vai estar mais na cama e recebendo alimentação por sonda, não vai reconhecer facilmente as pessoas e vai ter uma série de coreias, movimentos involuntários, ok? Ficamos por aqui nessa primeira parte.